Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Joséval Carneiro, advogado, professor universitário e também especialista em educação de trânsito e foi diretor do Detran de Brasília. Portanto, nós temos muita coisa a aprender. Dentro de instantes. Bem, meu doutor Joséval, como eu fiz na abertura deste programa, vou ressaltar a nossa satisfação de tê-lo. Muito obrigado. E para conversarmos um pouco, eu gostaria de que você transmitisse para todos nós baianos a sua experiência no trânsito de Brasília. Bom, na verdade, quando fui trabalhar a convite do governador Elmo Cerejo em Brasília, nós já tínhamos bastante experiência, não só do nosso curso de formação, que eu fui oficial da Polícia Militar, mas o curso de especialização no exterior. E antes mesmo de voltar para o Brasil, já estava convidado para ser o diretor técnico do Detran da Bahia, com o coronel Flodoardo Azevedo. Então, quando fomos para Brasília, já tínhamos alguma coisa interessante para dar. A cidade oferece uma grande oportunidade de trabalho porque os recursos são fáceis, são possíveis, a cidade é organizada, é planejada, o povo é muito educado, enfim, é uma chance de você fazer um laboratório. E nós fizemos as primeiras experiências em informatização, a primeira emissão de carteira de motorista, né? Pelo sistema online, através dos computadores da UNB, fizemos a primeira emissão de certificado de registro, fizemos o acoplamento do cadastro de condutores com o cadastro de multas, que até então era feito pela TRU, Taxa Rodoviária Única, e daí tiramos exatamente uma experiência educativa, porque as pessoas que atingiam determinada situação de multas, nós chamávamos, intimávamos para uma reciclagem numa sala de aula, ou seja, nós antecipamos o próprio Código de Trânsito. Esse laboratório serviu de parâmetro para até o Conselho Nacional de Trânsito e o Departamento Nacional de Trânsito fazer as experiências do anteprojeto do Código Brasileiro de Trânsito, que nós também colaboramos nesse código, enquanto presidente do Conselho Estadual de Trânsito aqui em Salvador, já de volta, com várias sugestões que foram aproveitadas e fomos o primeiro livro a comentar o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, repare bem. O que eu acho, por exemplo, muito importante em Brasília, onde eu passei 12 anos, é de que a educação do pedestre e do motorista é muito grande. Você lá, se você tocar no início de uma faixa de pedestre, automaticamente todos os carros param. É verdade. É uma educação perfeita que você não encontra em outros estados. Mas estamos chegando, doutor. Vamos chegar, mas não é exatamente. Nós vamos chegar através de educação, não é? Tanto do pedestre, tanto também do motorista. Mas lá é uma coisa que já está estabelecido. Não vai nem chegar mais. Já está velho demais, não é? Para poder acontecer esse fato lá em Brasília. Esse respeito é muito grande. E depois uma coisa que as pessoas que, porventura, não conheçam o trânsito e estejam desabituados, é a história da tesourinha. Aquela tesourinha em Brasília, as pessoas se perdem, né? Porque não sabem, e inclusive dá preferência. O que eu acho interessante ali é que você, ao entrar na tesourinha para fazer aquele retorno, a preferência é sua.
Aí a pessoa que não está habituada, daqui a pouco está querendo As tesourinhas foram feitas também no governo de Elmo Cerejo e foram frutos da crise do petróleo. No tempo de Geisel, houve uma grande crise da OPEP, e então precisava-se encurtar os caminhos. Quem caía no eixão, por exemplo, teria que ir até o final. Então foram feitas tesourinhas em cada superquadra, em cada interseção. Mas agora, quando você domina uma interseção, todas as demais, não é, são iguais. Então, Brasília tem essa facilidade do aprendizado, de como se conduzir na cidade. Não tenha dúvida, porque uma cidade como é Brasília, uma cidade, digamos, planejada, não é verdade? E lógico que você tem um trânsito que flui com a facilidade, mesmo para você impor uma educação, tem uma facilidade grande nisso, né? Isso não tem a menor dúvida, e concorre bastante para esse fato, né? Por exemplo, aí nós vamos fazer uma pequena comparação. Se você tem esse trânsito em Brasília, e quando você joga para Salvador, qual é a sua ideia? Salvador é uma grande metrópole, né? Hoje nós somos a terceira cidade do país, a terceira em colégio eleitoral, e temos todos os problemas das grandes cidades, os grandes problemas que têm que ser resolvidos com grandes soluções. Né? Eu acho que cada pico, cada crise aguda de problema gera uma insatisfação e depois uma solução. Os governantes realmente, aqui na Bahia, já estamos fazendo isso, grandes trevos, como aquele do aeroporto, como esse aqui da Rota do Abacaxi, grandes soluções, essa via expressa para a zona portuária, essas grandes soluções têm que vir. É claro que o transporte de massa, por exemplo, né, eu sou um urbanista por excelência, eu acho que o trânsito é uma superfunção urbana, não é? Então, ele mexe com tudo. Você anda, tem que ter o trânsito para ir trabalhar, para ir para o lazer, para ir para a escola. Tudo você tem que transitar. Então, isso exige de nós, cidadãos, né, uma conduta, e dos governantes também, uma apreciação melhor sobre essa superfunção. Senão, fica tudo travado. Já estamos começando a ter dificuldade de sair de casa com 1 hora ou mais de antecedência. As pessoas estão madrugando para pegar a paralela, né? Então, os planejadores, os arquitetos, os urbanistas têm que começar, e os grandes investimentos do PAC têm que se voltar, não é? Como tem em Los Angeles, né? Grandes soluções viárias. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos se diz que tem mais de um carro por veículo e que o pedestre é o motorista que acabou de estacionar. Então, no Brasil, já estamos tendo, devido a essa ascensão da classe D, o acesso ao automóvel. O automóvel é um bem de grande utilidade, não só para o trabalho, mas para o lazer. A gente não quer pegar o transporte de massa, porque a gente quer ter a liberdade do carro para ele levar, buscar o filho na escola, para ir às compras, para passar no mercado, enfim. De maneira que nós não podemos desprezar, e os veículos estão hoje acessíveis, mais acessíveis, com o boom da indústria automobilística no Brasil, graças a Deus. De forma que o que é que nós temos que fazer? Mais transporte de massa, mais transporte público confortável, para desestimular um pouco a massa que não tem carro ainda, e mais sistemas viários sofisticados. Nós temos que colocar o veículo acima nossas cabeças e abaixo a bicicleta, a moto, veículos mais leves, não é? O fenômeno das motos, o senhor vai talvez querer depois uma pergunta sobre isso, é um fenômeno dos nossos dias. Temos que conviver com elas. Temos que conviver com motociclistas. Às vezes não gostamos do barulho que eles fazem ao nos ultrapassar, das imprudências ao passar muito rente ao nosso espelho retrovisor externo, mas nós temos que nos lembrar que nossos filhos estão aí em cima das motos. Lembrar que ali pode estar um parente, um amigo, e respeitá-los, andar com cuidado. Eles são afoitos, a idade dos 18 aos 25 anos é a idade da adrenalina. E o jovem usa a moto um pouco para isso, de maneiras que nós mais maduros, vamos chamar assim, temos que trabalhar com isso e dar o espaço para ele reduzir a velocidade, permitir que ele ultrapasse e não jogar o carro em cima deles, que é uma ignomínia, é uma malvadeza. Agora, você tocou num ponto muito importante, exatamente da paralela. Porque se nós observarmos a quantidade de construções de apartamentos para pouco tempo ser utilizado, vai ser um senhor engarrafamento, se não houver, porque está se pensando isso, segundo se fala, até pelo fato das Olimpíadas, por fato da Copa do Mundo, e que essas vias de acesso
devem ser todas elas ainda construídas para que tenha essa facilidade. Porque, como você disse, com muita propriedade, hoje você já se desloca bem mais cedo se você desejar chegar num horário, não é? Isso realmente. E na paralela com aquela quantidade, digamos assim, de edifícios que estão nascendo, isso vai acontecer. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, pela sua experiência, inclusive, em ser especialista nessa educação de trânsito, deve ter visto isso, digamos, no Brasil como um todo. Existe algum outro estado que tenha algo assim semelhante? Bom, o Rio de Janeiro já comporta com um pouco de educação em faixas e tal, que eu também morei muito tempo lá, e já se comporta. Em outros estados, essa história, essa educação já está inerente do povo daquele estado? Olha, eu acho que a coletividade como um todo, ela evolui, não é, de forma global. A gente pretende uma educação com referência ao trânsito, a gente pretende uma educação com referência ao lixo, ao trato do lixo, ao recolhimento, né, diferenciado do lixo, ao tratamento, até ao aproveitamento econômico, social, né? Na Alemanha existem sugadores que conduzem o lixo por esteiras. Então, nós pensamos em tudo em educação global, que é uma coisa que evolui, como eu disse, coletivamente. O trânsito também. Então, na medida em que nós, como latinos, como se vê na França também, se vê na Itália, a alma latina, a indisciplina nossa, ela vai cedendo lugar ao interesse coletivo. Aliás, o Código Brasileiro de Trânsito, que algumas pessoas criticam, que é um código incompleto, foi um código muito bem feito, muito avançado. Agora, nós demoramos um pouco até aplicar inteiramente a lei, a norma. Mas ele prevê condutas coletivas, o interesse coletivo supera o interesse individual. Como tudo na vida, quando a gente fala, por exemplo, em câmeras que nos tiram a privacidade, essas câmeras, tudo bem, atingem um direito individual inviolável, que é a privacidade, mas o interesse coletivo é mais importante. O coletivo é a soma do individual. Né? Então, a tendência nossa é evoluir coletivamente, inclusive nesse aspecto de, como o senhor disse aí, na faixa de pedestre, a pessoa colocou, porque temos que respeitar a vida humana. A vida humana é um bem incomensurável. Você não pode usar o veículo como uma arma, você não pode bater ou atropelar impunemente, você não pode beber e sair na direção do veículo impunemente, você tem que ter uma responsabilidade social. Agora, você, ao falar do Código de Trânsito, eu até me lembrei, porque eu me recordo bem que lá eu estava, quem foi o relator foi o deputado Aricara. Me Não é lembro, verdade? me lembro, Que ele tem lá o seu colégio eleitoral lá em Taubaté. Por sinal, uma pessoa muito amiga, muito progressista nesse sentido, de ideias, verdade, né? Nós tivemos uma viagem à China, fomos juntos que bom. lá na China e eu conheci o Aricara de perto. Que né? bom. Verdade? Então houve alguns pontos, como em tudo, aqui outro dia eu me reportei esse fato. O sujeito que é relator de um projeto de lei e do alcance que é o de trânsito, por exemplo, às vezes as coisas não podem sair como todo mundo pensa que pode ser, não é? Porque quem é o relator, e para ele ter sucesso, ele tem que ter a capacidade de conduzir aquilo dentro de um consenso, não é, geral, não é? Onde agrade também a todo mundo, não é? Sem prejudicar a essência daquele projeto que realmente quer se fazer, não é verdade? Agora, tem uma coisa que outro dia até me lembrei, numa defesa até que eu andei fazendo, que poderia até dizer assim, fosse eu ainda, na época, teria feito um projeto pedindo para poder encaixá-lo aonde coubesse, né? Que é a linguagem de parlamentar, é o seguinte, porque quando você, por exemplo, você é dono de um veículo e, digamos, se porventura há uma infração e que você, por exemplo,
você, por exemplo, não foi o infrator, né? De fato, às vezes vem um papel para que se preencha quem foi o infrator e tal e tal. Tudo bem, esse fato pode ocorrer. Mas se você, por exemplo, não vai pagar a defesa que você vai pagar no sentido de se defender, que o pagamento ainda é futuro. Mas para se defender, se porventura, nessa época, você não fez a defesa, o que é que acontece? Acontece que os pontos são contados na sua carteira. Não é? Quer dizer, seria obrigado a que toda a infração houvesse o preenchimento da defesa. Porque não é assim. Aquela notificação. Eu quero só complementar. Então, você faz isso. Tá? Tudo bem. Quando você vê, você não sabe, ou que se pagou, aí acontece que está acumulado em sua carteira lá, porque você é o proprietário. Eu tive por exemplo, outro, de que foi causado pelo motorista. E foi preenchido, dizendo que ele foi o causador. Mas, como tinha necessidade de verificar qualquer coisa, eu fui lá na repartição competente. E como já tinha acontecido comigo, eu fui verificar se realmente tinham computado ou iam computar aquela falta para quem foi o infrator e não para o dono do veículo. E cheguei lá, realmente, não tinham computado para o infrator. Até eu disse, olha, me perdoe, mas isso é uma coisa que não está correta. Porque se aí está dizendo que é o infrator, por que computou para mim? Felizmente foi sanado, mas são fatos dessa natureza que às vezes ocorrem. E esse outro é uma coisa que acontece, a pessoa não se defendeu e tal, passou, quando vai ver, está computado em sua carteira. Isso aconteceu comigo. Interessante, essa mesma queixa eu ouvi numa entrevista que eu dei no programa da Metrópole, né? Alguém falando a mesma coisa, de que o fato de ter preenchido o boleto amarelo, né? Aquela autuação por infração de trânsito, certo, onde você declina em 30 dias quem é que estava dirigindo, exato, juntando uma cópia da carteira de habilitação de quem estava dirigindo, eles não fazem, por falta de estrutura ou por desinteresse, eles não fazem as anotações prontuariais, e isso é fácil porque nós temos sistemas informatizados, para evitar que o senhor tenha uma acumulação de pontos. E o senhor só vai perceber esse equívoco muito tempo depois, quando o senhor completa os 20 pontos, às vezes anos depois, não é? Recebe aquela notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do seu direito de dirigir. Exatamente. Eu até tenho implementado alguns mandados de segurança, até para alguns casos de autoridades, né, que são chamadas a entregar a carteira ou responder um procedimento administrativo, porque completaram 20 pontos, mas de fatos que ocorreram há mais de 2 anos. Ora, há mais de 2 anos já prescreveram. Por quê? Mas criou-se agora em Brasília, no Conselho Nacional de Trânsito, uma prescrição quinquenal de 5 anos, que é absolutamente inconstitucional. Só quem pode, o senhor sabe disso, fui deputado federal, só quem pode legislar sobre matéria procedimental de processo é o Congresso Nacional. O Executivo pode, no máximo, enviar uma proposta, mas quem vai legislar em matéria de código, com um quórum especializado, é o Congresso Nacional. Então, o CONTRAN, que é um órgão administrativo colegiado de leigos, emitiu essa prescrição de 5 anos. Aí o senhor recebe uma notificação de uma multa cometida há mais de 2, 3, 4 anos, e eles, não, está dentro do prazo que não completou 5 anos ainda. Eu pré-questiono isso em preliminar no meu mandado de segurança, para que o juiz conheça dessa inconstitucionalidade, incidente é tanto naquele caso, né? E aí absolva a pessoa. De maneiras que o DETRAN, eu acho, os órgãos de trânsito, eu fui diretor do DETRAN aqui na Bahia e lá em Brasília, não devem ter nunca esse caráter arrecadatório, multar, como forma de fazer dinheiro. Não é? Isso acontecia com a antiga taxa rodoviária única. Devemos ter a matéria educativa, nós todos somos irmãos, somos concidadãos, ninguém comete infração de trânsito porque gosta, ninguém quer pagar porque gosta. Então o senhor está inteiramente certo ao reclamar, porque essas notificações não são anotadas em quem realmente estava dirigindo ao veículo. Eu queria lhe lembrar uma coisa que também eu
eu sofri. E aí, como eu fui sofredor, foi uma experiência vivida. É que a gente tem que ter o cuidado de quando você vender um veículo, tem que ter a certeza que vai fazer a transferência. Porque às vezes você faz uma troca, entrega, faz Uma isso, agência. e a pessoa não faz a troca da titularidade. E aí quando aparece, olha você sofrendo com esse fato. Aconteceu isso com o senador Jarbas Passarinho. Ele foi do meu gabinete, ele tinha uma moto, que era do filho, mas registrada em nome dele. O senador deu um passeio, foi lá no Detran, eu mostrei a ele pelo sistema online, e ele ficou abismado com a quantidade de multa de uma moto que não era mais dele há muito tempo. Pois é, porque não fizeram a transferência, não é verdade? É. E nesse fato ainda acontece outra. Aconteceu comigo. Essa pessoa que ficou com o veículo até muito antigo, na época houve uma infração praticada por ele. E ele, então, justificou, ou tentou justificar. O que é que acontece? Quando foi adiante, aconteceu esse fato do acúmulo dos pontos. Eu tive a oportunidade, na defesa, de dizer de que aquilo não poderia ser computado, porque ele, na época, fez a defesa. Então, o que é que teria ocorrido? A defesa dele não valeu nada, ninguém leu. Porque senão não teria feito dessa forma. É alguma então, coisa o respeito tem que partir de lá para cá também. Pois é, exatamente. Pois se ele fez a defesa, então se ele fez a defesa, ele foi infrator. Não é verdade? Não poderia, então, ser, digamos, debitado ao proprietário. Mas essas coisas ocorrem e eu que acho... eu sugiro, já é orientação pública, né, de que as pessoas, ao venderem o carro, ao preencher aquele formulário, o DUT, né, e assinarem, datarem, tirem uma xerox, comuniquem ao Detran e guardem uma cópia para si. Comunique ao Detran que vendeu o carro naquela data, uma petição e uma cópia da DUT, e guarde uma para si também. Se algum dia ocorrer um fato dessa ordem, a pessoa está instrumentada para se defender. É verdade. Isso aí é o fato. Olha, é um ensinamento para todos nós, viu? Inclusive nossos telespectadores, não é verdade? Nesse caso aí. Agora me diga uma coisa, mesmo com essa educação que se faz, digamos, principalmente nas grandes cidades, tem tido redução de acidentes ou isso tem aumentado? Tem tido redução, né? Nós ainda temos no Brasil mais de 40 mil mortos por ano em acidente de trânsito. Isso, como em outros países aconteceu também, afetou até o produto interno bruto. Significa dizer, os politraumatizados vão acarretar uma despesa enorme nas UTIs. Então, isso o governo hoje, o INSS está se instrumentando para cobrar dos planos de saúde as despesas que eles gastam com seus clientes, com seus filiados associados em UTI e de hospitais públicos, no caso de politraumatismo. As motos contribuem grandemente. A moto é um fenômeno novo no Brasil. Eles ocupam 1/3 dos leitos hospitalares de UTIs, aqui no HGE, 1/3 é de pacientes decorrentes de acidente de trânsito com motos. Então, o motociclista tem que dar com mais cuidado, com toda aquela adrenalina do jovem, dos 18 a 25 anos, né? Ele quer passar naquele corredor muito rente ao espelho retrovisor, metem até, às vezes, o pé no retrovisor, chateado porque o retrovisor está impedindo dele fazer aquele túnel. Esse túnel é ilegal. Por quê? Porque o Código de Trânsito diz que tem que ter uma distância lateral de um veículo para outro. Né? O presidente da FHC vetou um dispositivo legal do código, do projeto, que mandava que a moto andasse atrás de outro veículo, tal qual um veículo qualquer. Ele vetou. Talvez no interesse das montadoras, alguma coisa passou desapercebida, foi vetado. Mas há outros dispositivos legais que instrumentam a autoridade de trânsito, os policiais, os agentes, a punir, a multar, porque eles são obrigados a manter uma distância lateral do veículo que vai ao lado. Agora, tem uma coisa interessante do que o senhor falou, é o seguinte, é que essa cobrança que realmente os hospitais do Estado, principalmente, né, cobre dos acidentes, porque mantém aquele leito e todas as despesas que o plano de saúde deve pagar.
A mesma coisa desses hospitais, por exemplo, que fazem os mesmos atendimentos e, como ocorreu, o cara é segurado, foi para esse hospital e, às vezes, não indeniza ao plano para ter esse reembolso. É uma briga muito... Eu fui diretor de hospital e senti esse problema, porque você faz o atendimento, mas não tem direito a fazer a cobrança, porque o plano ainda não está isso muito bem disciplinado para receber Então, esse os fato. acidentes de trânsito deixaram de ser um problema policial, um problema só de educação ou de engenharia de tráfego, para ser um problema econômico. É verdade. Porque mexe na estrutura econômica da nação. Ah, com certeza, com certeza. Você tem um Os acréscimo... engarrafamentos de trânsito. Um acréscimo né? de Quanto despesa. custa o engarrafamento da paralela, É verdade, o despende é de verdade. combustível, o atraso ao serviço. É verdade, é tudo verdade. um dia hoje pode ser, vamos dizer assim, quantificado em termos econômicos. Agora, você falou um negócio interessante. Eu, pelo menos, tenho percebido isso em São Paulo quando eu vou. Os corredores dos motoqueiros, os motociclistas, mas, entre um carro e outro é numa velocidade incrível, eles passam entre um e outro e vão embora, né? Lá em São Paulo, por exemplo, é uma coisa fantástica, né? É uma coisa... Agora vem as bicicletas, né? Ou Então, seja, a gente vai ter um período no Brasil de transição, né? Porque a moto é um fenômeno novo, nós não estamos preparados para ela, não gostamos dela, muitas vezes, pelo barulho, por tudo que elas fazem, mas temos que nos acostumar com elas. claro, Elas chegaram lógico. para ficar. É lógico. É um segmento que cresceu não só para o 400%, trabalhador, viu? viu? Em 10 anos, o segmento de moto cresceu 400%. Pois é, você vê, por exemplo, porque isso aí não é só do trabalhador que se desloca, mas é também hoje um meio de vida para aqueles que fazem esse serviço motoboys, de entrega, motoboy e tal, coisa desse tipo, né? De forma que no seu entender, essas campanhas até acho que deveriam ser mais a miúde, né? Para poder... Eu acho que precisamos de uma campanha mais contundente, mostrando no Hospital Sala Kubitschek, o pessoal politraumatizado, cheio de gesso nas pernas, no tórax, enfim, mostrar as consequências, que as pessoas não acreditam, pensam, bom, isso não vai acontecer comigo. Não é? A pessoa quando entra no avião, senta-se, bota o cinto, recebe aqueles avisos, dá-se aquela aula de como funcionar no caso de qualquer emergência, né? Mas no veículo, que é muitas vezes mais perigoso que o avião, você senta e sai dirigindo. Depois que se lembra de botar o cinto, já andando, outra vez você pega o celular, que derruba quatro vezes mais a sua atenção. Enfim, nós não temos cuidado na direção de um bólide, porque se ele bater de encontro ao outro, os dois a 60 km por hora, são 60 vezes 2, 120. É uma colisão, absorção de energia enorme e os resultados terríveis. Ainda ontem, um veículo caiu aqui em Feira de Santana, uma carreta, né? Foi. Em cima, debaixo de um viaduto, o motorista morreu, porque os acidentes, às vezes, causam traumas terríveis. Se morrer, às vezes é até melhor, mas se ficar numa cadeira de roda. É verdade. As sequelas são realmente muito grandes. Agora, tem aqui alguns... Pergunta? Alguns Leitores, telespectadores e tal. Ele está fazendo uma pergunta seguinte. Professor, qual o perfil do motorista baiano? Sou paranaense e fico doido no trânsito aqui. Parece até que os carros que transitam em Salvador não têm pisca-pisca. Nós temos um vício de origem, vamos dizer assim, né? Antigamente os familiares ensinavam a dirigir. Com as autoescolas, com os cursos de formação de condutores, melhorou-se um pouco, porque eles ensinam essas regras básicas, mudança de faixa, você tem que comunicar e ser visto. O que você comunica como condutor tem que ser percebido pelo que vem atrás. Então, essa mudança de faixa brusca, essa desatenção, esse desinteresse pela sorte do próximo, isso é típico mesmo do latino, e nós baianos somos um pouco deseducados nesse aspecto. Bom, eu queria lhe perguntar assim de forma sucinta, porque o nosso tempo já está quase se esgotando, que tem outra pergunta aqui, de Laudilene da Pituba. Quais os principais vícios dos motoristas em Salvador? Onde eles erram mais? Eles erram mais nas ultrapassagens, em faixas contínuas, em lombadas, na estrada,
É o maior fator de acidente é essa ultrapassagem nas faixas contínuas ou nas lombadas, né? Na faixa central, colisão devido a uma ultrapassagem. Eles erram mais na via urbana, na cidade, exatamente nessas mudanças de faixa. Eles não escolhem com antecedência a faixa adequada, mais à esquerda ou mais à direita, se ele vai convergir mais à esquerda ou mais à direita. Esses são os dois principais aspectos. Aqui tem um outro, Jorge Henrique, na Barra, ele está achando que o código está ultrapassado, mas eu acho que não, isso não é verdade. O código né? foi bem elaborado, ele tem recebido algumas reformas, mas precisamos mais torná-lo mais praticado, né? As autoridades exercerem sua atividade com mais rigor, com mais eficácia, e nós, usuários, compreendermos que o direito nosso termina onde começa o dos outros. Essa é a maior lição que se tem na vida, né? Bem, meu doutor Evaldo, eu acho que nós abordamos os pontos mais principais de transmitir alguma orientação que seja profícua na vida do dia a dia, digamos, particularmente de nós baianos, ou aqueles que não são baianos de nascimento, mas são baianos de coração, né, que já aqui estão. Será que ficou alguma outra coisa que você gostaria, pela sua experiência, de transmitir para completar ou complementar esse nosso bate-papo? Sim, que nós fôssemos mais humanos, né? Fôssemos mais sensatos. Eu vou contar uma história interessante, hilária, que aconteceu comigo, só para encerrar, né? Era dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Sinaleira ali da Rota dos Barris. Eu parei, o sinal amarelou e a recomendação, quando estiver amarelo, você não acelere para passar, ao contrário, comece a frear. Eu freiei e parei. O que vinha atrás de mim bateu no meu para-choque, levemente, mas bateu. Como o sinal ficou vermelho, eu saltei e fui olhar o para-choque. Não tinha tido nada. Eu olhei para o motorista que tinha permanecido no volante, fiz um sinal assim com a mão e disse a ele, Feliz Ano Novo. Ele baixou o vidro e disse, é a sua. De maneiras que nós estamos sempre em guarda para xingar, para reclamar, temos que desarmar os espíritos, né? Às vezes um cavalheiro cede o lugar na porta do elevador para uma senhora, né? Mas no trânsito você ainda xinga, diz, é uma mulher. Então começa a tratar de forma desigual uma pessoa que é um motorista igual a você. Então, minha sugestão, doutor Luiz, minha proposta é essa, um trânsito mais humano. Tá certo, isso é verdade mesmo. Bem, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e em outras que puderem acontecer, de alguma necessidade de um esclarecimento mais direto, nós estamos aqui à sua disposição e seja muito feliz. Muito obrigado, foi um prazer revê-lo.